Alguma vez em sua vida você sentiu a sensação de medo? Eu já senti essa sensação de medo. Essa é a sensação que tem tomado conta das pessoas nos nossos dias. Por quê? Porque nós vivemos num mundo violento. E o mundo, ele é tão violento que até mesmo ele tem afetado as nossas atividades diárias, ou seja, as nossas atividades do dia a dia. Já parou para pensar que quando nós vamos planejar sair de casa, nós já pensamos, poxa, que horário eu vou sair? Ou quando vamos voltar, nós pensamos, que hora que eu vou voltar? Porque a sensação de medo é muito grande. Muitas vezes, quando nós ligamos a televisão, nós vemos notícias sobre alguém que está saindo de carro ou chegando de carro e chega alguém ali e assalta a pessoa. Nós temos visto cada dia mais, né, a violência tomar conta, assim, das pessoas no nosso dia a dia. Veja, por exemplo, também as casas, os prédios, como eles estão. Com segurança, né? É grade, é câmera, né? É circuito de monitoramento. Tudo isso para quê? Para dar um pouco de segurança. Mas, na verdade, esse tipo de segurança faz com que nós nos sintamos prisioneiros, né? Por causa do mundo em que nós vivemos. Vemos também atentados terroristas, grupos religiosos, políticos, né, fazendo revoltas. Também nós temos notado que essa violência, ela não está só da porta para fora. Muitas das vezes ela também acontece dentro do próprio lar. E muitas vezes por parte daquelas pessoas que deveriam dar a devida proteção. Nós já temos visto notícias sobre abuso de crianças, né? Espancamento, agressão de idosos, né? E com relação às mulheres, como é que nós temos visto nesses últimos dias? Violência extrema. E muitas das vezes por parte daqueles que deveriam dar proteção, né? Seus parentes e até mesmo seus maridos. Então, como é que as pessoas elas estão se sentindo hoje por causa da violência? Veja só, elas estão se sentindo como que está descrito aqui no livro de Jó. Veja só, o livro de Jó, capítulo é o de número 19 e o versículo é o de número 7. Note só. Jó 19, 7, que nos diz: ouçam, eu clamo, sofro violência, mas não obtenho resposta. Estou clamando por ajuda, mas não há justiça. E não é dessa maneira que realmente as pessoas elas estão se sentindo quando sofrem violência ou vê alguém ao seu lado que elas conhecem sofrendo violência? Elas veem ali como que não obtendo resposta, né? É um sofrimento muito grande. Pare e pense quando uma pessoa perde alguém querido por causa da violência. Imagine, então, que quando a pessoa lá perde alguém querido, embora venha uma justiça relativa por parte das autoridades, ela continua sofrendo, não? Nada vai recompensá-la aquela perda. Veja só, é um sofrimento muito, mas muito grande mesmo. E nesse sentido, as pessoas elas podem se perguntar, por que hoje o nosso mundo ele é tão violento? Será que algum dia realmente viveremos livre dessa violência, desse sofrimento? Embora elas não tenham resposta dadas aí por meio das mídias, né? Nós, como os cristãos, nós temos sim a resposta eficaz e satisfatória que nosso Deus, Jeová, ele nos dá por meio da Bíblia. Ele nos dá, com certeza, boas notícias, nos dá esperança e consolo. E vamos ver como essas duas perguntas, elas serão respondidas durante o discurso. E nós vamos ver aqui, irmãos e amigos presentes, épocas
em que também foram violentos. E nessas épocas nós vamos ver como os servos de Jeová e os cristãos verdadeiros, eles agiram quando estava tendo essa violência. Vai ser um exemplo muito importante para nós hoje, nos nossos dias. Vamos ver primeiramente a época de Noé. Antes de Noé, na época de Enoque, já era violento. Mas na época de Noé, a Bíblia ela fala que a violência ela tomou conta de toda a terra, veja só. Mas algo contribuiu para que essa violência aumentasse. Vamos ver o que foi? Abram aí suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6, e nós vamos ler aqui o versículo 2 e o 4. Gênesis 6, 2 e o 4, que diz: Os filhos do verdadeiro Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas, e eles tomaram como esposa todas as que escolheram. 4. Havia os nefilins na terra naqueles dias e depois. Durante esse tempo, os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles eram os valentes dos tempos antigos, os homens de fama. Né? Então, note que a Bíblia fala, né, que os anjos, eles se materializaram, vieram à terra, e tiveram relações com as mulheres aqui, tiveram filhos, né? Era uma relação híbrida, desnatural. E quando elas tiveram esses filhos, elas tiveram esses filhos que foram chamados de nefilins, que tinham uma altura e uma força muito superior à de um humano. E eles eram conhecidos como os poderosos, né, da antiguidade, os homens de fama. E nefilins significa derrubadores ou aqueles que fazem outros cair. E eles eram muito, com certeza, como mostra aqui, admirados, porque eles eram conhecidos como poderosos e homens de fama. Então, com certeza, muitos naquela época até mesmo imitavam esses nefilins. Veja só. E aí isso foi o que contribuiu para o aumento de violência ali nos dias de Noé. Agora, como será que Noé ele reagiu diante dessa situação? O que você teria feito nessa época aqui? Será que teríamos sido durões aqui, nesse caso? Com certeza, uma das coisas que Noé ele teve que fazer ali inicialmente foi proteger sua família, né? Principalmente seus filhos, com relação a não serem influenciados ali por essa violência, não? Com certeza ele teve que mostrar o ponto de vista de Jeová. Depois nós vamos voltar aqui na época de Noé. Mas também teve uma outra época também muito turbulenta, que foi antes de 70 da Era Comum. Nessa época, né, os judeus eles viviam sob o domínio de Roma. E o objetivo dos judeus rebeldes era viver livre de Roma. Então, para isso, o que eles fizeram? Eles montaram grupos ou facções para que pudessem lutar contra os romanos ali e viverem livres, né, daquele domínio. Agora, se eu e você também tivéssemos naquela época, o que nós faríamos? Porque com certeza os cristãos foram muito pressionados ali por essas facções, né? Então nós vamos ver o que os cristãos verdadeiros eles fizeram nessa época e que nos ensina também uma lição, né? Bom, hoje, como nós estamos vendo, vivemos numa época muito violenta. Mas assim como nos dias de Noé e também ali, antes de 70 da Era Comum, algo contribuiu para a violência, hoje também algo contribui para o aumento da violência. E veja só aqui o que nos diz a primeira carta a João 5,19. Então, primeira carta a João 5,19, que nos passa a dizer: sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. Notou que a Bíblia fala que o mundo inteiro está no poder
do maligno, né, de Satanás. Ou seja, Satanás está controlando, influenciando, ou seja, quer influenciar e controlar o quê? A mente e as ações das pessoas. E como é que ele faz isso, não? Com relação aqui para a violência aqui no seu mundo? Pela mídia, pelo entretenimento. E devemos tomar muito cuidado com isso, porque os irmãos já se perceberam que quando se tem um filme aí, os filmes são realmente violentos, não? São pessoas sendo esfaqueadas, explodidas, cortadas ao meio. Não? Isso é o que dá audiência, né? O que está na moda, né? E as pessoas elas sentem realmente prazer com isso. Os videogames também são outros pontos que nós vemos como as pessoas sentem prazer em videogames violentos. Aqueles que são pais, né, devem estar muito alertas com isso, com relação a filmes, videogames e até mesmo desenhos. Muitas das vezes, quando a gente vai no ministério de pregação, ou estamos andando por aí, nós vemos crianças, às vezes, brincando com armas, com espada, lutando entre elas. Por quê? Porque essas crianças elas têm o costume de assistir a esses filmes, ou esses videogames, ou desenhos que até mesmo mostram isso, não? E com certeza, assim como foi na época de Noé, muitas pessoas foram influenciadas por aqueles nefilins. E é dessa forma que o mundo de Satanás, ele quer que venhamos a ser, né? Controlado pelo seu mundo, como que aceitando a violência como algo normal, prazeroso e inofensivo. Mas não é. Esse é o conceito de Satanás para as pessoas, para o mundo dele. Mas para isso, nós precisamos saber o conceito de Jeová, o ponto de vista de Jeová, que com certeza Noé explicou ali para os seus filhos ali na sua época, né? E veja só qual é o conceito que nos orienta com relação à violência, né? Que é o conceito de Jeová, aqui no Salmo 11, o verso 5. Então, nós temos que ter o conceito de Jeová e de Jesus, né? Então, vamos ver aqui, Salmo 11, 5, que diz: Jeová examina tanto os justos como os maus. Note o ponto agora. Ele odeia quem ama a violência. Odeia, né? Jeová não se agrada de quem ama a violência. E quando a gente fala em violência, irmãos, temos que tomar cuidado, não é só para as crianças, para nós também. Que até o entretenimento de esportes hoje, por exemplo, é violento, né? Os irmãos conhecem o MMA. E a mídia, ela tem ali como um esporte. Mas o nosso conceito é violência pura, né? Pense nos cristãos nos primeiros séculos, quando aqueles gladiadores eles estavam na arena ali. Será que os cristãos estavam ali incentivando aquilo ali? Pelo contrário, as pessoas sentiam prazer pelo sangue derramado e até mesmo pela morte daqueles gladiadores. Então, o nosso conceito realmente é o conceito de Jeová aqui de odiar em todas essas situações, né? Não achar que aquilo é normal, aquilo não vai me fazer mal. Não importa. É o que Jeová ele pensa, o que ele diz, ele odeia. Então, se ele odeia, nós também devemos odiar. E Jesus tem o mesmo conceito de Jeová, que Jesus, conforme Isaías 9,6, ele é descrito como o príncipe da paz. E até mesmo quando Jesus ele esteve aqui na terra, Jesus ele não demonstrou nenhum tipo de violência. Até mesmo quando foram pegar Jesus, né, a turba foi pegar Jesus ali, um dos que estavam com Jesus pegou uma espada e cortou a orelha do escravo do sumo sacerdote. Aí Jesus falou o quê? Não, muito bem, faça isso para me proteger. Não. Jesus falou, devolve a espada ao seu lugar, pois aquele que tomar a espada, perecerá pela espada. Então Jesus mostrou como nós devemos ser pessoas pacíficas, olha só, não violentas. Então esse é o conceito que nós, como cristãos, devemos ter, de odiar a violência. E muitas vezes aí, irmãos,
quando se passa por uma violência, quando se é testemunha de uma violência, né? Até mesmo os servos do passado, que foram testemunha da violência nos seus dias, ficaram perturbados. E até mesmo chegaram a fazer perguntas a Jeová com relação à violência. E veja só, esse profeta de Jeová aqui fez perguntas a Jeová, aqui em Abacuque, no capítulo 1, o versículo 2 e o 3. Olha só. Abacuque, capítulo 1, versículo 2 e o 3. Até quando, ó Jeová, clamarei por ajuda, mas tu não ouvirás? Até quando clamarei a ti para me salvares da violência, mas tu não agirás? Por que me fazes ver a maldade? E por que toleras a opressão? Porque há diante de mim destruição e violência, e porque há tantas brigas e conflitos? Note aqui como é que Abacuque ele estava nos seus dias, que ele estava perturbado, ele não conseguia ver tanta violência ali, era maldade, opressão, né, brigas. Ele estava falando ali para Jeová, Jeová, será que o senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? O senhor está tolerando isso? Muitas das vezes nós podemos também, né, pensar assim. Mas, o que será que Jeová está fazendo? A Bíblia nos dá a primeira boa notícia com relação a isso. Veja só aqui em Provérbios 15, 3. Então, livro de Provérbios 15, 3. Diz: os olhos de Jeová estão em todo lugar, vigiando tanto os maus como os bons. Veja só, Jeová sim, ele está observando, né, todos os acontecimentos, hoje aqui também. E ele observou ali também, nos dias ali de Abacuque. Tanto que Jeová, ele trouxe a destruição de Jerusalém em 607 antes da Era Comum. Ou seja, Jeová trouxe no seu tempo. Então Jeová, ele está observando. Ele sabe quem é bom, quem é mau, né? Quem é bom do ponto de vista de Jeová. Tanto que quando trouxe a destruição, ele também preservou alguns sobreviventes, como Baruque, Ebed-Meleque, os recabitas. E aí é que nós percebemos algo bastante bom, que é a segunda notícia. Que quando Jeová ele vai trazer a destruição, ou seja, antes dele trazer a destruição, ele nos dá a orientação para que possamos sermos preservados vivos. E isso não foi diferente com relação a Noé. Jeová havia falado a Noé que iria trazer um dilúvio. Mas antes de trazer esse dilúvio, Jeová, ele deu orientações para Noé fazer o quê? Construir uma arca, né? E pregar também às pessoas. E quando Jeová lhe deu a orientação para Noé construir aquela arca, Jeová lhe falou como é que deveria a arca ser feita. Qual o tamanho da arca, comprimento, largura, né, altura, e até mesmo os materiais que deveriam ser feitos à arca. Noé, ele não usou aquilo que ele achava que seria bom, né? Ele seguiu exatamente assim como Jeová havia falado, né? Conforme Gênesis capítulo 6, versículo 22. Veja só, Noé passou 40 a 50 anos construindo a arca e pregando para aquelas pessoas que não tiveram fé. Isso mostra que não era necessário só a pessoa não ser violenta, não? Porque até mesmo pessoas que não eram violentas, né, morreram naquela época do dilúvio. E Noé ele foi tão obediente que quando Jeová lá em Gênesis 7:4 falou para Noé, ó, daqui a 7 dias eu vou trazer o dilúvio. Né? Então Noé ele entrou dentro da arca e deu tempo ali para ele colocar os animais ali como deveria. Ele foi realmente obediente, seguiu à risca a orientação de Jeová. E aí ele, né, sua esposa, seus filhos, suas noras,
sobreviveram porque foram obedientes e demonstraram fé. Um outro ponto agora também, antes de 70 da Era Comum. Em 66 da Era Comum, houve uma revolta muito grande lá em Jerusalém. E aí trouxe as forças romanas de Sérgio Galo à cidade de Jerusalém. Então, Sérgio Galo, ao chegar em Jerusalém, né, ele fez uma investida ali contra a cidade. Mas, em certo momento ali, naquela batalha, Sérgio Galo, ele se retirou sem um motivo aparente. Os judeus rebeldes, então, eles comemoraram. Agora sim, expulsamos eles, agora está sob o nosso domínio. Mas é interessante que os cristãos verdadeiros, eles lembraram de uma profecia lá atrás, que Jesus havia dito a eles. Vamos ver qual que é e o que eles deveriam fazer aqui em Lucas. Lucas, no capítulo 21, versículos do 20 ao 22. Nos diz: no entanto, quando virem Jerusalém cercada por exércitos acampados, então saibam que está próxima a desolação dela. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque esses são os dias para se executar a justiça, a fim de que se cumpram todas as coisas escritas. Então veja só, eles se lembraram dessa profecia. Agora, por que eles se lembraram dessa profecia? Porque com certeza eles tinham uma boa rotina espiritual. Eles sabiam que aquele era o exato momento, tinha a mão de Jeová ali, que eles tinham que fugir para os montes, né, para Pela, né? E com certeza não seria fácil ali para os cristãos saírem dali, né? Porque os judeus rebeldes até mesmo não queriam deixar eles saírem. Então eles deveriam até mesmo sair com poucas coisas para não levantar suspeitas. E os cristãos verdadeiros realmente fizeram de tudo ali para salvar suas vidas e saíram. E quando eles saíram lá para os montes, para Pela, eles também tiveram de ser, com certeza, pacientes, perseverantes e unidos, né? Porque a situação não seria fácil. E com certeza passou 66 da Era Comum, 67 da Era Comum, 68 da Era Comum, 69 da Era Comum, e com certeza alguns chegaram lá para os cristãos verdadeiros e falaram: vocês são bobos, vocês estão aí, enquanto lá Jerusalém, lá está tranquila, não vai acontecer nada, vocês falaram que ela vai ser destruída. Mas veja só a paz que está lá, vocês estão perdendo seu tempo ficando aqui, passando necessidade. Mas aqueles que tinham realmente, né, uma rotina espiritual, eles sabiam que o dia de Jeová ia chegar ali para Jerusalém, como realmente chegou. O alívio ali sentido por Jerusalém foi por água abaixo em 70 da Era Comum, quando o general Tito, com agora uma força armada muito maior, cercou Jerusalém totalmente com barricadas. E agora? Ninguém entrava, ninguém saía, quem saía era morto, alimento não entrava e começou a faltar alimento. Então, alguns daqueles que estavam lá nos montes pode ter sido que voltaram. E aí o que aconteceu? Até mesmo as mães mataram seus filhos para comê-lo, por falta de alimento. E aí, Jerusalém, ela foi destruída totalmente. Mas a lição fica para nós, que aqueles cristãos verdadeiros, né, eles demonstraram fé, obediência, paciência, perseverança e união. E com certeza também aqueles cristãos, lá no primeiro século, eles também falaram com as pessoas que deveriam sair. Hoje, nós também estamos caminhando, estamos muito próximo da grande tribulação, uma tribulação que nunca ocorreu na história humana. Então, será que agora é a hora de acharmos que a grande tribulação está longe, ou achar que não podemos procurar um lugar de refúgio? Sim, nós temos que continuar
estando na arca simbólica, né? A organização de Jeová. A organização de Jeová é a nossa proteção. Fazemos o que estamos continuando a fazer, mantendo uma rotina espiritual, lendo a palavra de Deus todo dia, preparando as reuniões, assistindo às reuniões, assembleia, congressos e também estando na pregação das boas novas, né? Porque assim como nós também queremos ser preservados vivos, nós também queremos que outras pessoas também sejam marcadas para sobreviver. Então, a pregação vai nos ajudar também a fazer isso, a manter a nossa fé, a nossa obediência também, né? Fortes, assim como foi com Noé e também os primeiros cristãos. E sermos preservados vivos, irmãos, vai ser para que tipo de mundo será? Será que vai ser para um mundo como nós dizemos hoje? Será que é isso? Não. Veja o que a Bíblia ela nos fala aqui, no livro do Salmo 72, os versículos 7, 8 e o 14. Então, Salmo 72, 7, 8 e 14. Nos seus dias o justo florescerá, e haverá abundância de paz até que não haja mais lua. Ele terá súditos de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. 14. Ele os livrará da opressão e da violência, e o sangue deles será precioso aos seus olhos. Então, note só como o governo messiânico de Jesus Cristo, ele trará paz sem fim, para sempre. Como mostra aí, livrará, né, da opressão, da injustiça e da violência. Ou seja, não existirá violência aqui no paraíso, na terra. Aqueles que realmente fazem maldade serão aniquilados se eles não se arrependerem. Então isso mostra que nessa época nós não vamos mais precisar se preocupar. Que hora que eu vou sair? Que hora que eu tenho que voltar? Não teremos mais a sensação de medo. Ela deixará de existir por completo. Já parou para pensar? Que sensação maravilhosa essa? De estarmos nesse novo mundo livre da violência, que será coisa do passado. Não vamos nem querer lembrar da violência, né? Porque realmente será maravilhoso estarmos nesse mundo louvando a Jeová. Então, continuando aí, vamos ver o último texto aqui do Salmo 72, agora o 18 e o 19. Veja só o que nós poderemos fazer nessa época, irmão. Como estamos fazendo hoje, continuaremos fazendo nessa época, né? Louvado seja Jeová Deus, o Deus de Israel, o único que faz coisas maravilhosas. Que o seu glorioso nome seja louvado para sempre, e a sua glória encha a terra inteira. Amém e amém, né? E assim será, né? Jeová realmente faz grandes coisas maravilhosas, né? Com certeza ele vai acabar com todo esse sofrimento, com toda essa violência aqui na terra, né? E com certeza, assim, irmãos e amigos presentes, que possamos assim ter uma atitude em relação a odiar a violência, e que nossas ações em servir a Jeová nos habilitem a estar no paraíso aqui na terra, louvando a Jeová, sem violência, sem medo e em paz para sempre. Isso sim são boas notícias.